Olá pessoal, boa noite. Vamos conversar hoje nesse vídeo sobre como é conviver com bipolaridade. Vamos falar do tratamento, do diagnóstico, das relações interpessoais desses pacientes, quando não estão tratando ou quando ainda esse tratamento ele não está sendo eficaz ou quando ainda não se encontrou o tratamento que leva esses pacientes até a estabilidade. Vamos falar um pouco do diagnóstico. Vejam pessoal, a literatura médica diz o seguinte, que em média demora-se de 10 a 13 anos para se fazer o diagnóstico de bipolaridade. Por quê? Porque é uma doença polimórfica, se apresenta de maneiras diferentes entre as pessoas, que não existe uma bipolaridade igual a outra. Ela se apresenta até mesmo de maneira diferente na mesma pessoa, cada crise pode se manifestar de uma maneira. Ela mimetiza outros transtornos como ansiedade, depressão, psicose. Então é um diagnóstico complexo de se fazer, então demora-se tanto aqui no Brasil como nos países desenvolvidos até 14, 15 anos para se fazer um diagnóstico. E conviver com esse diagnóstico sem tratamento, alguns prejuízos a esses pacientes. Mas vejam, não é incomum os pacientes passarem por diversos médicos, diversas combinações de tratamento, tratarem transtornos que na verdade não são esses que deveriam ser tratados, como depressão, ansiedade. Então fazem diversas terapias medicamentosas e isso vai desgastando, vai tirando do paciente com bipolaridade a esperança de ter uma melhora, de ter um quadro mais estável dentro da doença. Mas vamos lá, chegou-se então ao diagnóstico. Às vezes muitos pacientes e até mesmo alguns médicos têm a ideia equivocada que iniciando o tratamento as respostas serão rápidas, que a melhora já é muito imediata. Isso não é verdade. Existe um tempo para mudar a fisiologia dos neurônios, existe um tempo para se acertar a combinação correta das medicações, né? E cada paciente, lógico que desde que seguindo os guidelines internacionais, aqueles estudos que deram mais certo para tratar a bipolaridade, mesmo dentro desses estudos, existem combinações que nós podemos fazer. Então, nem sempre a resposta ao tratamento ela é uma resposta imediata, é uma resposta como gostaria que fosse os pacientes e a gente também, é claro. Na literatura médica diz que até 1 ano e meio de tratamento é possível ainda esse paciente melhorar ainda mais, é possível demorar um tempo mais longo para que ele venha fazer a estabilização. O lítio, por exemplo, é uma medicação que até 2, 3 anos após o início do uso, ele ainda pode apresentar uma melhora mais robusta nos sintomas da bipolaridade. E uma coisa que ninguém conta, ninguém considera no tratamento da bipolaridade, são as melhoras e os benefícios que ele traz aos neurônios, a resposta inflamatória da doença, que muitas vezes demoram para aparecer no comportamento, demoram para aparecer nos sintomas da bipolaridade. Quando você inicia o tratamento da bipolaridade, você já está diminuindo a resposta inflamatória que a doença provoca no cérebro e em todo o corpo. E isso já traz mais saúde aos seus neurônios, já aumenta as redes neuronais, mesmo que você não sinta essa melhora nos sintomas. Então, a gente tem que pensar o tratamento a longo prazo e saber que você já está diminuindo a sua inflamação, porque a doença ela traz um processo inflamatório que é neurodegenerativo, que mata neurônios. Então você só de começar o tratamento você já está diminuindo esse processo inflamatório e muitas vezes ele demora a aparecer nos sintomas da bipolaridade. Então esse é um ganho que a gente tem que considerar também. E sempre considerar o tratamento da bipolaridade a longo prazo, nunca a curto prazo. É lógico que nós gostaríamos muito que fosse rápido, que fosse evidenciado os sintomas entrassem em remissão rapidamente, mas não é bem assim na maioria dos casos que acontece. Se a gente for falar então das relações interpessoais desses pacientes nesse período sem tratamento ou com um tratamento errado ou na espera de resolução do tratamento, a gente tem uma perda social, uma perda financeira, uma perda na vida acadêmica e nas relações afetivas considerável. Então, por que eu estou falando tudo isso? Parece que eu sou portador de mensagem de notícia ruim? Não, não é isso. Eu estou dizendo isso para que as pessoas saibam a necessidade de se tratar quando se faz o diagnóstico, não é? Porque se não se tratar corretamente, se não se debruçar perante aquele tratamento e
e se dedicar ao tratamento, vai continuar tendo esses prejuízos que a doença traz e muitas vezes a pessoa nem liga esses prejuízos à doença. Muitos pacientes têm muita resistência ao tratamento da bipolaridade e acabam tornando esse tratamento mais tardio e aí acumulando mais prejuízos. Alguns prejuízos, por exemplo, os neurodegenerativos, podem ser até irreversíveis. Então, a necessidade de se tratar e se entender a doença, de se estudar sobre a doença, de tirar todas as suas dúvidas com seu médico, de conversar com seu médico, que seu médico seja parceiro, né, nesse tratamento, é muito importante. As relações interpessoais, elas ficam muito prejudicadas no período sem tratamento ou no período ainda que você não tem o diagnóstico. As oscilações de humor, as instabilidades dentro da bipolaridade trazem um prejuízo bastante grande para os pacientes com bipolaridade. Basta que tem pesquisa que diz que bipolares se divorciam, se separam mais do que a população em geral. Tem pesquisas também que nos diz que, em média, 10 anos a menos de sobrevida para os pacientes que têm bipolaridade. Então, é importante que nós saibamos a necessidade de se tratar a bipolaridade de maneira correta. Existe também o preconceito, o medo de fazer uso de medicações psiquiátricas. Vejam, pessoal, a medicação psiquiátrica, ela não vem para prejudicar. A medicação psiquiátrica, ela vem para acrescentar, para ajudar, para melhorar um quadro psiquiátrico, né? A gente tem o hábito de ver o quadro psiquiátrico como algo localizado, algo que é psicológico, mas não é. A doença psiquiátrica, ela se reflete em todo o corpo, né? Ela prejudica outros órgãos, ela aumenta a ansiedade, ela aumenta a pressão arterial, ela aumenta batimentos cardíacos. Regularizando o transtorno, a gente tem uma melhora do funcionamento do corpo em geral, de maneira mais holística que a gente tem que ver esse tratamento. As relações interpessoais, vamos falar agora das relações afetivas, normalmente elas sucumbem frente a tanta instabilidade, mudanças de humor que o bipolar tem. Não é fácil conviver com um bipolar que não está tratado, um bipolar que está em crise. Primeiro, se as pessoas não sabem que aquilo é uma doença, confundem aquilo com a personalidade do indivíduo. Muitas vezes esse indivíduo ele é rotulado como leviano, como explosivo, como gênio forte, personalidade forte, e na verdade ele está adoecido. Imagine as fases de hipomania, onde a irritabilidade é um dos principais sintomas. Quantas discussões, quantas ofensas que são desferidas pelos pacientes com bipolaridade e depois se arrependem disso e entram em quadros depressivos importantes. Então, os prejuízos de relacionamentos afetivos é importante, deve ser considerado. As relações na vida acadêmica, certo? Muitas vezes entram num curso, depois saem, não conseguem terminar o curso, acham que é aquilo que queriam, depois não mais se encantam com o curso e tentam mudar de curso. Aí quando vai ver tem 3, 4 cursos universitários iniciados e nenhum terminado. Então tem um atraso na vida acadêmica. Brigas, as discussões dentro do ambiente de trabalho muitas vezes ultrapassam a questão profissional, porque o controle, o limite, para colocar um limite, a bipolaridade deixa esses pacientes com mais dificuldade de se colocar um limite na resposta, na reatividade com situações de conflito. Veja que tudo isso que eu falei, eu relacionei com aquele paciente que não está tratado, aquele paciente que não tem diagnóstico, ou então aquele paciente que ainda o médico não encontrou o caminho correto desse tratamento. Quando vocês são diagnosticados, né, com bipolaridade, se tem dúvida sobre o diagnóstico, procure uma segunda opinião, corram atrás, vejam um outro médico. Uma vez que foi consolidado o diagnóstico, tentem saber sobre a doença, conhecer a doença, como que ela se manifesta, como que vem os primeiros pródromos de uma crise, né? Porque a crise ela não vem do dia para a noite, você não acorda com uma crise de humor. Não, ela vai se instalando, você perde o sono, começa a insônia, você fica mais ativo, mais cheio de energia. Parar com essa bobagem também de falar que bipolaridade é uma doença do humor apenas. Não, não é. É uma doença do humor, do afeto, da energia. A energia fica muito mais exacerbada quando o paciente está numa crise de mania e hipomania. E a mania também não é só aquela mania florida, né? Aquela mania clara, aquela mania onde o paciente quer comprar coisas, que está muito feliz. Não, existe uma mania mais obscura também, aquela mania onde o paciente está raivoso, onde o paciente tem ideia
ideias mórbidas, tem energia direcionada para coisas que possam prejudicá-lo, né? Então, fazer esse desenho bonitinho da bipolaridade, que ela cicla de mania para depressão, não, isso não é verdade. As bipolaridades se apresentam de maneira muito diversa. Isso que não é fácil fazer o diagnóstico. Mas uma vez esse diagnóstico consolidado, tentem conhecer a doença. Conhecimento é remédio. Sono, dormir é extremamente importante. Dormir no ciclo do sono, dormir na hora correta, protege o seu cérebro. Pais que são bipolares, protejam o cérebro de seus filhos. Coloquem limites, coloquem disciplina, coloquem hora para dormir nas crianças e adolescentes. Orientem quanto a relação a drogas, porque pacientes com genética positiva para a bipolaridade, que fazem uso de substâncias, de psicossubstâncias, né, que atuam no psiquismo, aumentam a probabilidade de desenvolver a doença, né? Uma vez que ter a genética não quer dizer que você vá desenvolver, porque os fatores são ambientais e genéticos, né? Você pode ter a genética positiva, mas ter um ambiente propício para não desenvolver a bipolaridade. Então, pais que são bipolares, protejam o cérebro de seus filhos, oriente contra a droga, supervisionem, façam dormir na hora certa, coloquem disciplina nas coisas, que isso ajuda muito a proteger da bipolaridade. Então é isso, gente. Esse é o bate-papo que eu queria fazer com vocês. Se ficou dúvida, se vocês têm alguma pergunta a respeito do assunto e queiram colocar aqui pra gente, deixem nos comentários, eu vou tentar responder a todos vocês. Vou pedir para vocês mais uma vez, se não assinam o nosso canal, que assinem o nosso canal, cliquem lá no sininho para que recebam as notificações de novos vídeos, porque isso ajuda a gente continuar fazendo conteúdo sobre saúde mental e divulgando para quem necessita. Se você gostou do vídeo e achou importante essas informações, peço que compartilhe com amigos, com pessoas que talvez conheçam algum bipolar ou que tenham bipolaridade. Compartilhe com quem vocês acharem que é importante. Um abraço para vocês e até a próxima.